E aí galera, tudo bom com vocês? Me chamo Robinho, esse é o canal Diretoria da Pesca e desde o início eu peço para que vocês deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e use os comentários para opinar sobre o assunto que vamos abordar neste vídeo. Vamos abordar a leitura e interpretação da descrição dessa vara de pesca da fabricante Saint. Então vamos começando aqui. Começando pela fabricante, pessoal, seria a Saint, o modelo Giant e a classificação de carbono, que seria o IM6. A sigla IM significa Intermedial Modulus e ela determina em si o nível de rigidez e capacidade de deformação temporária de uma força qualquer aplicada no blank da vara. Ou seja, eu aplico uma força aqui no blank em qualquer ponto e ela me indica o que o blank vai ter de deformação temporária, ou seja, ele vai deformar e vai voltar ao seu estado normal sem sofrer danos, né? Sem sofrer deformações. Dessa forma, montamos aqui uma tabela com algumas informações importantes que devem ser levadas em consideração no momento da escolha ou da compra, né, do seu equipamento. Pegamos aqui os IMs mais comerciais, o IM6, o IM7 e o IM8, e começamos a comparar essas informações. Então vamos começar pelo peso, né? Quanto menor o IM, mais pesado o equipamento é. E quanto maior o IM, mais leve ele é. Existem algumas indústrias, né, alguns fabricantes que classificam esses módulos também, e utilizam essas siglas, para definir, né, e classificar a questão da rigidez do blank. Então, qual que seria o significado, né, dessas siglas? SM, Standard Módulos, IM, Intermediate Módulos, HM, né, o High Módulos, e UHM, Ultra High Módulos. Então, ou seja, quanto mais vai elevando essas siglas, né, maior a rigidez, ok? Quanto à resistência a impactos, né, quanto menor o IM, mais resistente o blank é. Quanto maior o IM, menor a resistência a impactos. Então, ou seja, se você está começando a utilizar essas varas de carbono, o interessante é que você comece com a escolha de um M6 e não de um M8, né? M8 é um equipamento mais leve, mas ela perde muita resistência quanto a impacto, né? Seja na hora de você guardar o seu equipamento, seja na hora da fisgada, na hora do arremesso, você pode acabar batendo, né, a ponta do blank em algum elemento que vai estar lá no momento, seja uma telha de barraca, uma árvore, ou até mesmo pisar no equipamento, ou então algum baque, né, algum dano que você pode causar no equipamento durante o transporte. Então, o indicado é que você sempre procure começar com o IM6, ok? Quanto à questão e isso e como que você classifica isso? Em cima da taxa de deformação. Então você pode ver que a taxa de deformação para o IM6 ela é maior e a taxa de deformação para uma IM8 é menor, né? E quanto à sensibilidade, obviamente estamos falando de uma sensibilidade muito próxima, tá, gente? Mas você tem uma sensibilidade menor em equipamentos de M6, né, nos blancos de M6, e uma sensibilidade maior, né, quanto ao IM8. E isso está, né, diretamente ligado à rigidez, que é o que estávamos falando aqui na classificação dos módulos, ok? Continuando a leitura e interpretação da descrição deste equipamento, vamos aqui para o resumo, tá? O resumo do fabricante então é o quê? 240, que está ligado ao tamanho do equipamento, né? 2,40. Esse 2 aqui ele está ligado à seção da vara, né? Então, ou seja, uma vara de duas partes. E o BC, plank de carbono. Agora vamos falar um pouco sobre o line. Line WT 25 a 50 libras.
A sigla LW, ela especifica e sugere a libragem da linha, né, que deve se utilizar nesse equipamento para uma eficiência maior, né, a eficiência realmente calculada, projetada para esse tipo de equipamento. Eu trabalho com essa Echelon Cristal de 28,2 libras, né, então está dentro da descrição aqui do equipamento, né, do que ele foi projetado para trabalhar. E o que acontece se você utilizar uma linha menor? Durante os ensaios, acredita-se, né, entende-se, que as linhas de menor libragem, no momento do arremesso, elas se romperam. E as linhas de uma libragem maior do que a especificada, de 50 libras, elas tiveram uma perda de eficiência durante o arremesso, né, por ser até também uma linha mais pesada do que o projetado. E durante a fisgada, né, durante a briga com o peixe, se você tratar com uma linha que tem uma resistência maior do que a que foi especificada nesse produto, você pode ter uma deformação do blank ou até mesmo um rompimento do mesmo, porque a resistência de rompimento dessa linha é maior do que a especificada no blank. Explicado então o LW, né, vamos para o casting. Falando sobre o casting desse equipamento, o mesmo foi projetado, né, para iscas dentro de 60 a 120 gramas. Ou seja, uma boia cevadeira dessa aqui, cheia, gira em torno aí de 80, 100 gramas. Né? Então ele foi projetado para arremessar essa isca aqui. Se você trabalha com uma isca com uma carga menor do que ela foi projetada, né? Então uma iscazinha menor, esse equipamento vai arremessar? Vai. Mas ele vai ter o quê? Uma perda de desempenho, uma perda de eficiência. Né? Ele não vai te entregar realmente o que o produto foi projetado. E se você trabalha com uma carga maior do que essa definida aqui, né? Maior do que essa descrita aqui, o que pode acontecer? Você pode ter uma deformação do equipamento ou até mesmo um rompimento do mesmo. Pessoal, duas informações que eu senti falta neste equipamento aqui foi a indicação do poder e ação. Dois assuntos que geram muitas dúvidas entre os pescadores é saber diferenciar o poder e a ação da vara. Quais são essas características? O poder nada mais é do que uma definição projetada, né, de força aplicada em um determinado blank até o seu rompimento. Então, ou seja, eu tenho uma força Y aplicada no blank e esse equipamento, né, essas nomenclaturas aqui, essas siglas, vão me direcionar aqui para que não haja um rompimento no blank. Então, no caso da ultraleve, é uma força aplicada máxima até de 2,5 kg. Na leve, uma força aplicada até 5,4. No equipamento médio, né, até 6,4 kg. No equipamento pesado, de até 13,6 kg. E no equipamento extra pesado, até 40 quilos. Então, o que é isso? Isso é a carga de rompimento específica e, obviamente, tá, gente? Estamos falando de uma média por fabricante. Cada fabricante aqui vai trabalhar dentro dessas medidas aproximadas. Então, por isso que eu coloquei aqui uma simbologia de aproximado. Falando sobre a ação, na verdade, é uma força X, né, ou uma força Y, aplicada em um determinado blank, e isso vai me indicar a área de flexão do blank. Então, se você tem aqui, eu coloquei como exemplo aqui uma boia cevadeira cheia, né, aplicada em quatro varas de ações distintas, né, que seria as extras rápidas, as moderadas e as lentas, ok? Nas extras rápidas, você tem uma área de flexão nos primeiros 1/4 do blank, né? Numa vara de flexão rápida, né, nós temos aqui uma flexão dentro dos 2 primeiros quartos da vara, né, do equipamento, do blank. Nas varas moderadas, nós temos aqui uma área de flexão dentro dos 3 primeiros quartos da vara. E nas varas de ação lenta, nós temos a flexão ocorrendo em todo o corpo, né? Em todo o corpo do blank da vara. Então é isso aí, galera. Chegamos ao fim do conteúdo. Eu peço a vocês que deixem um like no vídeo,
Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e utilize os comentários para opinar sobre os assuntos que abordamos. Um até mais e valeu!